Certo, senhores. Então, após ter feito aí a configuração inicial do nosso projeto, tá, a gente vai partir para a configuração do... Esse barulho que vocês estão vendo, senhores, é da minha cadeira, tá? Desculpa que eu não estou conseguindo reduzir o ruído. Eu percebi também que no vídeo anterior eu tive alguns problemas com o microfone. Em determinados momentos do vídeo alternou entre o microfone do meu headset, o microfone do notebook e o microfone da webcam. Então eu desativei todos os microfones dessa vez, eu deixei só o microfone da webcam, que foi o microfone que pareceu ter o melhor volume, né, e tem uma redução de ruídos ok, né? Então acho que vai ficar menos pior assim o áudio, tá? E esse barulho de fundo, isso aqui sou eu me mexendo na cadeira, tá? Ignorem, por favor. Então vamos lá. Até então a gente só fez a configuração do escopo do projeto inicial, tá? Agora, de fato, a gente vai configurar também mais os nossos assets de IA, né? Os nossos ativos de IA, tá? O primeiro ativo que a gente vai configurar vai ser o nosso Blackboard, tá? O nosso quadro negro. Ele é um recurso da Unreal, tá? E ele vai ser basicamente o cérebro da nossa IA, tá legal? Tudo que a gente queira que a nossa inteligência artificial saiba, tá? Vai virar uma chave no nosso Blackboard, ok? Blackboard, não é Blackboard, é Blackboard, ok? Então, por exemplo, se a gente queira que o nosso inimigo consiga rastrear o nosso player, né? A gente vai ter que descrever isso aí no Blackboard, tá? Estando esse inimigo na linha de visão ou não, a gente pode dar meios para ele, de uma forma ou de outra, tentar fazer uma busca aí por prováveis é, players aí no caminho, certo? Então, tá legal. Como é que a gente vai fazer isso? A gente aqui dentro do nosso Third Person Bluepoint, né, do nosso projeto, vou lá dentro da pasta AI que a gente criou, a gente já pré-configurou aí o nosso asset, né, nosso ativo do nosso personagem, né? Agora, e já linkou esse inimigo personagem com o inimigo controller, vocês se lembram lá que no blueprint a gente setou que a classe controladora do inimigo personagem é o inimigo controller, né? Agora, como eu falei, a gente vai criar um Blackboard. A gente vem aqui nos assets avançados, tá? Seleciona o submenu artificial intelligence, né? Então, o menu de inteligência artificial, e a gente vai ter aqui 3 itens, tá? O Behavior Tree, que é a nossa árvore de comportamentos, o Blackboard, que é o que a gente vai ver agora, e as nossas Environment Query, tá? Que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Não na aula de hoje. Na aula de hoje a gente deve passar só pelo Behavior Tree e o Blackboard, tá? Então, legal. Criamos aí o nosso Blackboard e vamos renomear eles para inimigo Blackboard. Eu vou escrever por extenso. Blackboard. Ok. Então, beleza. Criamos aí o nosso inimigo Blackboard. Bem, então temos aí o Blackboard. Vamos dar 2 cliques nele aqui. E aí eu vou abrir a tela do asset, né, do ativo Blackboard. Tá? Ela é dividida basicamente em 2 partes. Tá? A primeira é só Blackboard, o nome, e a segunda é o Blackboard Details. Ok? Aqui no Blackboard vai permitir que a gente adicione e monitore, né, as chaves, tá? Blackboard, que nada mais vão ser do que as variáveis, tá, que a gente vai monitorar. E os detalhes vai ser onde a gente vai renomear e alterar o tipo, tá, dessas variáveis. Vou maximizar aqui. Então a gente vai remover, né, esse ator que foi criado aqui. Vamos clicar aqui em New Key. Vamos criar um objeto, tá? Esse objeto a gente vai dar o nome para ele de inimigo ator, ok? No entry name. E o tipo dele vai ser objeto.
mesmo, né? Sendo que você pode expandir aqui e a classe base dele vai ser ator. Tá? Para quem já viu orientação a objeto, o terceiro semestre deve ter visto, se não viu, deve ver agora, ou no próximo, não lembro. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente está criando um objeto chamado de inimigo ator e ele vai estender as características de uma classe já pré-construída chamada ator, tá? Que contém todas as características de um ator, tá? Dentro do contexto aqui da Unreal, ok? Agora eu preciso monitorar se esse meu inimigo ele vai estar no meu campo de visão, né? Então eu vou adicionar uma nova key, tá? Do tipo booleano. Eu vou dar um nome bem, como eu posso dizer, bem, que diga bastante coisa, né? Para ficar fácil de identificar. Então tem campo de vista, de visão, né? Tem campo de visão, ok? Do tipo booleano. Então, como eu falei, essa variável booleana vai servir para dar informação para a nossa IA se ela tem campo de visão ou não do player, né? Agora eu vou precisar criar uma variável, né, que permita que a IA mantenha um rastreamento de alguma localização no ambiente, né, onde ela pode se movimentar enquanto ela não está perseguindo o nosso jogador. Então eu vou adicionar uma nova aqui, tá? E eu vou colocar, como ela vai ser basicamente o local, né, de patrulha, por onde a nossa IA vai poder ficar patrulhando, né, enquanto ela não está perseguindo o jogador. Então ela vai ter que ter, vai ser a posição de vetores, vão ser basicamente os pontos que eu vou traçar para a IA poder se movimentar e se orientar. Tá? Eu vou chamar isso daqui de local de patrulha. Novamente vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Tá? Como é do tipo vetor, então está tudo certo, né? A nossa IA nosso Blackboard está todo configurado, tá? Tudo que a gente precisa para poder ir para a próxima etapa. Então agora a gente vai partir para a nossa árvore de comportamentos. Então eu vou fechar esse asset aqui, tá? E o próximo é criar nossa árvore de comportamentos. Como é que vai funcionar, né? A árvore de comportamento, né? Nessa etapa a gente vai definir o fluxo, tá? Dessa árvore de comportamento e os estados em que queremos que a nossa IA entre, né? A ideia aqui é que a gente organize a nossa árvore, tá? Com os estados que a gente vai imaginar, que a gente vai tentar antecipar que a nossa IA poderia entrar, né? E a ideia é que o Unreal permita que a gente faça isso através de um controle de fluxo visual, né, que vai dar uma ideia para a gente mais ou menos de que tipo de lógica e regra a gente precisaria para poder criar em cada um desses estados. Então, essa é a facilidade da Unreal, né, antecipar de forma visual, né, a criação dos fluxos para a entrada de cada estado da nossa IA. Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, né, aqui no Content Browser, né, dentro da nossa pastinha, né, onde a gente está criando todos os nossos assets, os nossos ativos. Botão direito aqui em qualquer lugar vazio. Vamos de novo lá no submenu de inteligência artificial e vamos criar o nosso Behavior Tree. Ok? Eu vou chamar aqui de inimigo, né? E em vez de escrever Behavior Tree, vou escrever só B Tree. Pronto, fica mais legível. Senhores, essas minhas nomenclaturas de variáveis, assim, tal, essas convenções de nomenclatura às vezes mudam de grupo para grupo, de empresa para empresa, tá? De aluno para aluno, enfim.
mas geralmente é uma boa prática a gente colocar uma nomenclatura formada, se não der para utilizar a palavra inteira que a gente quer descrever ou representar, que a gente use pelo menos um acrônimo, né, identificável. O acrônimo é aquela palavra formada por iniciais das letras da frase que a gente quer usar ou que a gente quer representar. Tá legal? Geralmente isso é uma boa prática que vai ajudar a gente a lá na frente, quando a gente estiver revendo o código, enfim, a construção de um jogo às vezes demora muito tempo, 1 ano, 2 anos, então quando você vai voltar no código para tentar entender alguma coisa que está dando algum tipo de problema lá atrás, né, é uma boa prática você seguir esse conceito porque vai te ajudar a ler, né, melhor e entender os problemas com que você vai se deparar no futuro. Certo. Então, assim, a gente já criou o nosso inimigo personagem, né? Configurou ele com o controller, tá? Abriu o nosso Blackboard, né? E agora a gente vai abrir o nosso Behavior Tree, tá? E aqui o nosso Behavior Tree, percebam que ele já vem mais ou menos interligado, olha, com o nosso Blackboard, aqui com as keys, né? Que a gente criou, tá? E caso ele não viesse, a gente iria fazer o link, tá? Com o Blackboard, mas aí o Unreal já até entendeu, talvez até, como é o único, né, que está lá um único Blackboard que está lá na pasta, ela já entendeu que o link é com ela, tá? Ou não sei se foi pela própria nomenclatura que ela já identificou. Como eu falei, a Unreal ela já tem também uma inteligência artificial por trás dela que vai ajudando o desenvolvedor, tá, a fazer coisas que são geralmente logicamente plausíveis, tá? Então já está tudo interligado aqui. Certo. Então esse daqui é o Blackboard, né? O nosso, desculpa, esse aqui é o nosso Behavior Tree, né? A nossa árvore de comportamento, ela é subdividida basicamente em 3 partes, né? A gente tem aqui a, o gráfico, né? Da árvore de comportamentos, tá? Onde a gente vai ajudar a gente a fazer o layout visual das ramificações, né? Da nossa árvore e dos nós, que vão definir basicamente os comportamentos. Tá? A gente tem o painel de detalhes, tá? Onde as propriedades dos nós vão poder ser definidas pela gente, a gente vai poder interagir com essas propriedades. E o Blackboard, né, que vai fazer o link lá com aquele Blackboard que a gente criou, né, que vai mostrar que as keys, né, do Blackboard, que é o quadro negro da gente, né, as keys, na verdade, são as variáveis, né, são as chaves variáveis e os valores atuais dela. Tá? Isso vai ajudar a gente quando o jogo estiver em execução, ficar acompanhando o valor dessas variáveis e vai ser muito útil quando a gente precisar depurar alguma coisa. Depurar é basicamente observar as variáveis de um jogo, o comportamento de um jogo, observando os valores do código dele para poder fazer algum tipo de correção ou reparo no funcionamento do jogo. Certo, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui esse nó raiz, né, que é o nó que dá início a tudo, aqui na nossa árvore de comportamentos. Perceberam, né? Raiz, árvore, então é o início daqui da nossa árvore, tá? De baixo para cima, enfim, invertido, mas é, tá? E a nossa árvore ela vai meio que crescer para baixo, né? Então a gente vai segurar aqui a base dessa raiz e arrastar para baixo, tá? Percebam que vai sair uma setinha, a gente solta e vai aparecer aí algumas opções, tá? Ele chama essas opções de composites, né? Composites, enfim, que são basicamente os compostos, né? São uma forma de controle do fluxo da gente, né? Ele vai determinar basicamente como as ramificações filhas, né, dessa raiz que estão conectadas a eles vão ser executadas, tá? A gente tem 3 tipos aí: Selector, Sequence e Simple Parallel. Saiu aqui. Tá. Então, o selector, basicamente, ele vai executar os ramos da esquerda para a direita. Tá? Ele é normalmente utilizado para selecionar entre as subárvores. Os seletores eles param de se mover entre as subárvores quando encontram uma subárvore que executam com sucesso o fluxo daquele código.
né? Por exemplo, se a AI está perseguindo o jogador, né, com sucesso, ele permanecerá naquele ramo, tá, até que a sua execução seja concluída. Então ele vai até o composite py desse selector para continuar o fluxo de decisão. Esse foi o selector. O sequence. Pronto. O sequence. Ele vai executar também, que nem o selector, né, as ramificações da esquerda para a direita, tá? E é mais comumente utilizado para executar uma série de filhos em ordem, né, como o próprio nome está falando, sequence. Ao contrário do seletor, né, o sequence ele continua a executar seus filhos até atingir o nó que falha. Tá? Por exemplo, se a gente estivesse usando um sequence, né, para mover para um jogador, em direção ao jogador, verificar se eles estão ao alcance, girar e atacar. Se a verificação se eles estão na parte do alcance falhou, as ações de rotação e ataque elas não vão ser realizadas. Tá? Então o sequence só executa, vai executar os filhos do um branch, né, até atingir um nó que falha. Caso ele atingir esse nó que falha, ele não executa o resto das ações. Tá? E por último, o simple pattern. Tá? O simple pattern ele tem duas conexões. Tá? A primeira é a tarefa principal, tá? Que só pode ser atribuída a um nó-tarefa, tá? Sendo que esse nó-tarefa ele não existe um composite para ele, tá? Ele é a tarefa principal. E a segunda conexão, né, que é a ramificação em segundo plano, como o nome dele é um paralelo simples, né, vai ter duas tarefas sendo executadas, uma é a principal, que não tem ramificação, e a segunda vai ser a atividade que deve ser executada enquanto a tarefa principal ainda está em execução. Né? Então, dependendo das propriedades, o paralelo simples, né, o simple parallel, pode terminar assim que a tarefa principal terminar, ou esperar que a ramificação de fundo também termine. Ok? Então, essa é a diferença dos três, né? E vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar isso. Então, assim, esse, apesar do nome ser root, né, raiz, ele não é a verdadeira raiz, tá? A gente vai fazer uma outra raiz aqui, tá? A gente vai escolher o selector, aí vai ficar mais claro o tipo de composite, né, que é o selector, tá? E a gente vai dar renomear ele, tá? Para aí. Eu poderia colocar raiz, mas só para manter o padrão eu vou colocar root, tá? Porque esse cara vai ser realmente a nossa verdadeira raiz, tá? Renomear os nós, né, no gráfico é uma boa maneira de identificar facilmente, né, de um ponto de vista mais superior, o que esse nó realiza. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui a gente chamou de AI raiz, porque na verdade essa é a verdadeira raiz aqui da nossa árvore de comportamento, porque vai ser ela que vai alternar entre os ramos dos filhos da árvore. Né? O nó raiz padrão, né, esse root que está lá em cima, que é adicionado automaticamente ao criar uma árvore de comportamento, ele é basicamente usado para configurar as propriedades da árvore de comportamento, bem como atribuir os ativos, né, do Blackboard que está sendo usado. Tá? Mas a verdadeira raiz da nossa árvore vai ser essa que a gente criou. Agora a gente vai fazer mais um branch, né, um galho, tá? Sendo que dessa vez, em vez de colocar uma tarefa, né, como ele é uma opção para a gente vai colocar um novo composite, tá? Só que dessa vez de sequência. Tá? A gente vai renomear esse nó de sequência para perseguir o jogador. Ops, apagou? Foi mal. Perseguir o jogador. Legal. Ok. A gente está usando o nó de sequência aqui porque a gente planeja dizer para nossa AI, né, para ela fazer uma sequência de ações. Né? Ela vai girar em direção ao jogador,
alterar sua velocidade de movimento, e em seguida ela vai mover-se para perseguir o jogador. Tá ok? Agora a gente vai organizar aqui. Opa. Colocar. Organizar nossa árvore, né? E aí eu vou puxar um novo sequence. Tá? Dessa vez vai ser o nosso nó patrulhar, né? Nosso estado de patrulha. Só deixar mais bonitinho aqui. Né? Então, assim, para nossa IA, né, a gente vai usar esse nó sequence para encontrar um local aleatório no mapa. Tá? Mover para aquele local e então esperar por um período de tempo antes de repetir o processo de encontrar um novo local para a gente se mover. Então, é assim que vai funcionar o nosso patrulhar. Tá? O que deve dar para perceber também aí já é a numeração. Né? Perseguir jogador é o meu estado 1, tá? E patrulhar seria o meu estado 2. Tá? Isso daí vai indicar a ordem das operações, tá, senhores? As árvores de comportamento elas são executadas sempre da esquerda para a direita, tá ok? E de cima para baixo. Portanto, a organização dos nós, né, dos estados, é importante. As ações mais importantes, tá, para IA geralmente devem ser colocadas à esquerda, enquanto as ações menos importantes, ou que a gente pode chamar também de comportamentos de retrocesso, né, aqueles que a gente coloca propositalmente para voltar, são colocadas à direita. As ramificações filhas, elas são sempre executadas da mesma maneira. E se alguma delas falhar, a execução de todas as ramificações será interrompida, tá? E o backup da árvore vai falhar também. Por exemplo, se o perseguir jogador falhar, ele volta para o iRoot, tá? Antes de passar pelo Petrol. Então, se perseguir jogador falhar, ele retorna totalmente, ele vai regredir totalmente a árvore. Tá ok? Sempre de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Agora a gente vai puxar aqui mais um, tá? Só que em vez de adicionar um composite, né, um composto, a gente vai adicionar agora uma tarefa, um task, tá? A gente vai adicionar um wait task, tá? E vai modificar o tempo dele aqui, por padrão ele vem 5, mas 5 segundos é muita coisa. Eu vou colocar 1, ok? Então, de cara aí você nota que esse nó é roxo, né? Indicando que é um nó de tarefa. Tá? Os nós de tarefa eles são aquelas ações que você deseja que a árvore de comportamento execute. Tá? A tarefa de espera, né, o wait, ela atua como um pega-tudo, né, um catch-all, no caso da árvore de comportamento falhar, tanto no estado de perseguir o jogador, quanto no de patrulhar. Ok? Agora a gente vai aqui no nosso estado de perseguir jogador e vai também adicionar uma tarefa para ele, que vai ser esse aqui, ó, Rotate to face BB Entry. Tá? Perceba que ela é uma tarefa, tá? Porque ela está roxo. Tá? E essa tarefa especificamente ela permite que você designe uma entrada do Blackboard, né? Que você deseja girar e enfrentar. Né? No nosso caso aqui, o ator inimigo, né? O jogador. Depois de adicionar esse nó, se você olhar aqui no painel de detalhes do Blackboard, tá? o Blackboard Key, né? Ele vai ser automaticamente definido como ator inimigo, né? Porque ele vai filtrar as variáveis atores, né? Que são do tipo actor, lá do Blackboard. E esse ator inimigo ele vai ser o primeiro da lista, então ele já posiciona automaticamente aqui. Tá? A gente pode ajustar essa opção, né, de precisão, se quiser ajustar no intervalo da condição de sucesso, bem como alterar aqui o nome do nó. Tá? A gente vai deixar assim mesmo, beleza? E a precisão a gente vai deixar essa também, caso a gente precise demonstrar alguma coisa, a gente vai alterando.
Certo, agora a gente precisaria criar a tarefa, né, perseguir o jogador, né? Mas essa tarefa, ela não existe, né? Se eu for pegar aqui o estado perseguir jogador e verificar se existe uma tarefa de perseguir, né, eu não tenho. Então, assim, além de usar as tarefas integradas, né, a gente pode criar e atribuir nossas próprias tarefas personalizadas, que possuem lógica adicional que você pode, enfim, personalizar e definir. Tá? Essa task, né, essa tarefa que a gente vai criar, ela vai ser usada para alterar a velocidade de movimento da nossa inteligência artificial assim que ela comece a perseguir o jogador. Né? Vocês se lembram que a gente criou, a gente diminuiu a velocidade dela, né, para ela poder entrar no modo de padrão dela de patrulha. Então, assim que ela sair do modo de patrulha para poder perseguir o jogador, ela vai aumentar a velocidade dela para, enfim, criar um perigo, né, para o jogador. Tá? Então, assim que a gente criar essa nova tarefa, um novo blueprint vai ser criado e aberto automaticamente. Então, a gente vem aqui em New Task, tá? Cria, tá? Uma nova tarefa. Beleza? Então, nova tarefa criada. Tá? A gente vai minimizar e ela foi criada aqui, ó, na nossa pasta aí, né? Enfim, que é a nossa pasta padrão aí da nossa B-Tree, né? Da nossa Behavior Tree, árvore de comportamento. E aí a gente vai renomear essa tarefa para esse primeiro BT seria Behavior Tree, né? Task. Então, para manter o padrão, a gente vai deixar assim mesmo, Behavior Tree Task, tá? E aí a gente vai mudar aqui a nomenclatura dela para perseguir jogador. Ok? Então, tá aí, perseguir jogador. Vamos abrir de novo aqui. Beleza? Eu não vou colocar ainda nenhuma lógica, nenhum código nela, tá? A gente vai deixar, vai primeiro fazer toda a configuração e depois a gente vai criando a estrutura lógica dessa tarefa, tá? Agora a gente vai adicionar aqui, né? Bora ver se veio para cá. Aqui, ó, perseguir jogador. Legal, então ele no estado, quando ele entrar no estado de perseguir o jogador, né, ele vai girar para ficar de frente, né, para o jogador e em seguida a gente vai programar depois a lógica para que ele faça a perseguição desse jogador. E em seguida a gente vai criar uma nova tarefa, tá? Vamos utilizar essa tarefa aqui, Move To, tá ok? Que é justamente para ele se mover. Então vou dar um zoom out só para que está começando a ficar grande, né, nossa árvore de comportamentos. Só dando uma organizada aqui. Legal. Então o que o Move To faz? Move to Task Node, né? Move o node de tarefa. Então ele vai mover, né? Movimentar o peão da IA, tá? Em direção a um ator específico, né? Ou uma localização no Blackboard, utilizando o sistema de navegação. Tá? Então, quando ele entrar no estado de perseguir o jogador, ele vai rotacionar o inimigo para ficar de frente com o jogador, vai configurar e fazer a perseguição,
né, fazer a configuração da perseguição, e em seguida ele vai se mover em direção ao, 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 ao jogador. Ok? Agora a gente vai criar aqui uma nova tarefa. Tá? Beleza. Vamos salvar. E essa nova tarefa a gente vai chamar de vai ser uma tarefa onde o nosso inimigo, quando ele entrar no modo de patrulha, ele vai procurar um novo lugar, né, para ele fazer a patrulha dele. Tá? Então, posso colocar localizar patrulha ou buscar local de patrulha. Pronto. Buscar local de patrulha. Se o nome não ficar legal, depois a gente modifica. Tá? Então, eu vou aqui, quando ele entrar no estado de patrulha, né? Assim que ele entrar no estado de patrulha, ele tem que buscar um local para patrulhar. Tá? Ok. E assim que ele encontrar esse local de patrulha, ele tem que se mexer para lá, né? Vou dar um move to também para ele. Tá? Só que ele, em vez de se mover em direção ao... Em vez dele movimentar o inimigo à toa, ele vai se mexer para o local de patrulha, nossa variável local de patrulha. Tá? E logo depois de eu movimentar, né, a IA para o local de patrulha, eu vou dar uma tarefa de espera, né, um wait também. Tá? Esse wait, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar deixar o maior possível aqui. Acho que tá aqui, não tem problema. Aí, tá? Esse wait aqui vai ser o tempo que a IA vai ficar antes de procurar um novo local de patrulha. Então, ela vai procurar um local de patrulha aleatoriamente, a gente vai construir esse código ainda. Encontrou o local, vai se movimentar até lá. Se movimentou, vai ficar lá fazendo a patrulha. Vai esperar um tempo aí. A gente vai configurar esse tempo aqui em... colocar lá uns 4 segundos, tá? De tempo de espera. E essa configuração dessa variável aqui, dessa propriedade random deviation, né, eu vou colocar um segundo. O que, que é isso? Ele vai adicionar um segundo para mais ou para menos, tá, em cima desse tempo de espera. E isso é aleatório. Então a minha IA ela vai ficar de 3 até 5 segundos, tá, em determinada patrulha, até partir para um novo local de patrulha. Ok? Então isso gera uma certa aleatoriedade e torna um pouco mais imprevisível o comportamento da minha IA. Ok?
Então, com isso, a estrutura da nossa árvore de comportamento está basicamente completa. Tá? Eu acho que tem todos os estados aí que mais básicos assim para o que a gente propôs lá no início. Tá? A próxima etapa a gente vai adicionar as lógicas, né, da, das nossas tarefas que a gente criou, né, o perseguir o jogador e o buscar local de patrulha, tá? Onde a gente vai adicionar a lógica para alterar a velocidade do movimento daí, aqui no perseguir o jogador, tá? E encontrar um local aleatório para navegar quando aí estiver patrulhando. Tá? E, obviamente, a lógica para determinar quando aí deve estar perseguindo o jogador ou patrulhando. Certo? Então, vou fechar aqui. Vou salvar, né? Salvo. Beleza. E a gente vai alterar a lógica aqui do perseguir o jogador.